Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Talvez dois, mas acho que um relato para vocês aí no tipo ao vivo de hoje. Certo? Tudo bem com vocês? Passaram muito bem de ontem para hoje? Espero que sim. E para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias aqui no canal, todas as noites, tem relato ao vivo por volta das 10 ou 11 horas da noite, e quando não dá para fazer um ao vivo, a gente deixa um tipo ao vivo, como este daqui, né? E todo dia às 11 da manhã também tem relato. Tem coletânea de relatos, tem tipo ao vivo, de quarta-feira tipo ao vivo Maledite, de domingo coletânea temática de relatos e meio-dia e meia são os vídeos do Mateus. Tem almanaque assombrado de segunda a sexta, tem notícias de sábado e de domingo especial. Certinho? Não se esqueçam de dar aquela fuçadinha na loja assombrada, tá? A gente tem várias camisetas aí, camisetas que brilham no escuro, tem luminárias, tem canecas, olha aqui uma caneca aqui, ó, a canequinha Chernobyl, não sei se tem mais a caneca Chernobyl, algumas não tem mais, tá? Mas temos várias camisetas, tenho certeza, se você for lá, você vai achar alguma coisa bem legal pra você ou pra dar de presente, brilho no escuro e tudo mais. Oh meu Deus, o que foi isso? Tem gato aí fora. Bom, dito isso, vamos ao relato. Então é um relato, ele não é longo, tá? É um relato médio, tá? Um relato médio, mas vamos que vamos. Deus salvou meu irmão. Vamos ver. Olá, Ana, pode ficar tranquila que todos os nomes já foram trocados. O meu nome é Fulano, tenho 48 anos. Sou muito fã do seu canal e sempre ouço seus relatos quando estou cozinhando ou fazendo os trabalhos domésticos. Irei contar uma grande experiência que tive quando eu tinha por volta de 22 a 23 anos de idade. Experiência que marcou a minha vida. Sempre que eu tenho a oportunidade de contar, eu conto, para testificar que há um Deus vivo, cujos olhos estão patentes a tudo o que ocorre no mundo e está sempre de prontidão para salvar. Jesus. O relato se passou quando eu ainda vivia no Nordeste. Era o início da década de 90, 1993 ou 1994, Alagoas. Na época, eu havia me casado há pouco tempo. Eu morava na esquina da casa da minha mãe, Cida. Sou um dos seus 5 filhos. Minha mãe era do candomblé e o meu pai da maçonaria. Na família, eu era o único cristão. Um dos meus irmãos, chamado Pedro, era usuário de drogas. Ele usava drogas o tempo todo. Chegou ao ponto de suas veias secarem de tanto que ele usava. E o único lugar que ele ainda conseguia... O único lugar que ele conseguia aplicar era nas virilhas, né? Enfim. Lembro-me de vê-lo nas ruas, fora de si, com as calças abaixadas e com aquela... Nossa... Não vou falar aqui, né, pessoal? Mas me lembro de vê-lo usando drogas na calçada com as calças abaixadas. Bom, a minha mãe, desesperada, saía à procura dele e o levava para casa. Toda essa situação nos causava muita dor e em mim, às vezes, até raiva. Eu orava dizendo coisas do tipo: Senhor, dá um jeito nesse idiota. Até que Deus falou forte no meu coração dizendo: até quando você vai me trazer as imundícies do seu irmão? Ore por ele, proferindo bênçãos sobre ele e não palavras de maldição. Daí em diante eu apenas orava dizendo: Senhor, abençoe o meu amado irmão, futuro diácono da sua casa, homem de Deus. Meu irmão seguiu causando problemas. Não só continuava usando drogas, como também praticava roubos na região,
o que fez a polícia nutrir muito ódio por ele e por seus companheiros. Certa noite, perto das 11 horas da noite, eu estava na igreja junto com a mocidade e orávamos. Enquanto eu orava, senti que algo de ruim havia acontecido. Voltei para casa e, como morava na esquina da rua da minha mãe, percebi que estava acontecendo um grande tumulto. Havia uma grande gritaria, choro. Fui para a casa da minha mãe e ela e meus irmãos correram até mim chorando e dizendo: um grupo de extermínio da polícia veio e colocou seu irmão e mais um grupo de pessoas dentro do porta-malas. Eles o levaram e agora não resta outra coisa além de esperar pelo corpo. Gente, no mesmo instante que disseram isso, em cima da casa da minha mãe, 2 corujas começaram a gritar, voando ao redor da casa como se anunciassem a morte. No Nordeste, esse fenômeno é conhecido como rasga-mortalha. É lenda? Talvez. Porém, o mal usou desse meio conhecido para nos causar pânico e desesperança. A minha mãe gritou e caiu em lágrimas. Nesse instante, Ana, eu senti meu corpo tremer e esquentar. E eu, cheio do Espírito Santo, gritei: minha mãe, eu sirvo a um Deus, e esse Deus há de salvar o meu irmão, para que você saiba que há um Deus nessa terra. Aí eu peguei a minha Bíblia e disse: mãe, tá vendo essa Bíblia aqui? Se o Senhor não trouxer o meu irmão de volta, são e salvo, na sua porta, ainda essa noite, eu venho e rasgo essa Bíblia na sua frente. Dito isso, eu me virei e tomei o rumo de casa, a fim de orar. Nesse instante, eu quase desmaiei, porque aquele poder de Deus havia me deixado. E eu, ser humano, temido que a minha boca tinha acabado de dizer, e pensei: meu Deus, o que foi que eu disse? Que loucura! Cheguei em casa e me lembro da hora. Era 20 para meia-noite. Minha esposa, me vendo pálido, perguntou o que tinha acontecido. E eu só disse: mulher. Cheguei em casa e me lembro... voltei. Peraí, eu disse o seguinte: mulher, ore, porque algo terrível aconteceu. Dobrei os meus joelhos e em lágrimas eu disse: Senhor, não foi num caixão que você tem me feito sonhar com o meu irmão, mas foi em bênçãos. Salve o seu servo, Senhor, e onde quer que o levaram, que tragam de volta. E não deu nem meia-noite, Ana, e eu ouvi um barulho de um carro dando cavalo de pau. Mas nesse meio tempo, antes do barulho de carro dando cavalo de pau, aconteceu algo incrível. Uma das minhas irmãs, a Márcia, tinha um marido que era policial, chamado Jair, e ele odiava o meu irmão por causa dos problemas que ele causava, né? E esse marido da minha irmã era ateu. Minha irmã Márcia ligou para ele desesperada, pedindo para que ele pudesse fazer alguma coisa para ajudar o meu irmão. E ele disse: como é que eu vou saber quem levou o seu irmão? E eu vou dizer uma coisa, mesmo se eu soubesse, eu não faria nada para ajudá-lo, porque eu quero mais é que ele morra. Gente, ele hoje testifica que assim que desligou o telefone, uma voz disse para ele: ligue para o número tal. Ele conta que a voz foi tão poderosa que a casa tremeu. E ele, morrendo de medo, não perdeu tempo, já ligou para esse número que foi ordenado. Ana, o número era justamente de um dos caras que tinham pego meu irmão. Meu irmão conta que já estava ajoelhado no meio de um terreno baldio quando o telefone do cara tocou. O Jair saiu gritando no telefone: ei, aqui é o Jair, é tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tem algum fulano por aí? Ele é meu cunhado, vocês estão ficando louco. Levem ele e os que estão com ele de volta agora. Os caras entraram em pânico, desesperados, já foram colocando eles no carro e apressados os levaram de volta, sãos e salvos. Chegaram na rua da minha mãe e, fazendo cavalo de pau, soltaram ele. Foi no momento que eu parei de orar.
Saí correndo para a rua da minha mãe e ouvi os caras gritando: Senhora, tá aí teu filho. Diga pro Jair que nós temos coração, sim. Foi uma grande alegria, porque a morte era iminente. No meio dos gritos de felicidade, minha mãe, em lágrimas, apontou para mim e disse pro meu irmão: Foi o Deus dele que te salvou, meu filho, foi o Deus dele. Hoje, Ana, toda a minha família serve a Deus e testifica essa história. Essa história é apenas uma das várias maravilhas que Deus fez e tem feito no meio de nós. Esse é o meu relato, Ana. Peço perdão por ter ficado meio grande. Ficou nada. Desejo tudo de bom para você, para o Mateus e seus filhos. Um forte abraço. Um beijo para você. Muito obrigada pelo seu relato. E, gente, olha, eu imagino quantas coisas, quantas histórias não tem por aí nesse sentido de livramento. Bom, ele disse, né, que hoje a família inteira dele, né, não, então acredito que depois disso o irmão dele tenha sofrido uma mudança real e tenha seguido os caminhos direitos da vida, né, agora. Imagino quantas mães sofrem por isso, né, mãe é mãe, né, e olha só como as coisas acontecem, como Deus trabalha. Falou no ouvido do cara. Sabe, eu não esqueço de uma cena do filme A Lista de Schindler. Daí eu não sei, eu acho que nesse filme algumas coisas aconteceram, foram relatadas realmente, né, por pessoas que viveram nos campos de concentração quando crianças, ouviram algumas coisas assim. E tem alguma coisa talvez que tenha no filme. Se eu estiver falando besteira, me corrijam. Mas eu lembro de uma cena que eu achei muito interessante. E já teve um amigo que me contou que algo parecido aconteceu com ele. Mas a cena era assim, que os soldados lá pegaram ele, né? Um judeu lá, ajoelharam na frente, colocaram a arma. E aí a hora que foi disparar, eu acho que ele era um rabino. E aí a hora que, tipo, o padre judeu, digamos assim, o pastor judeu é o rabino. Se não me engano era ele. E ele começou lá a fazer a oração dele, ajoelhado. Aí a hora que ele foi atirar, a arma não funcionou. Aí ele olhou, tal, a arma não funcionou. A arma não funcionou, não funcionou, aí ele deu uma coronhada no cara, né? Mas ele ficou vivo. Tipo, cara, aí ele reclamou alguma coisa com a arma assim, não funcionou. Se não me engano, tem algum relato por aqui também, lá das antigas, de alguma coisa nesse sentido. Mas é muito interessante isso. Aí teve um amigo lá também que contou que algo do tipo. Então, pessoal, se vocês têm alguma história desse tipo, algum milagre, alguma coisa assim que você fala, cara, não tem explicação, foi ajuda divina que aconteceu, manda um relato pra gente. Isso é legal e é sobrenatural também, tá? Nem só de demônios vive o sobrenatural, tá? Milagres, essas coisas também são muito legais, certo? Então esse foi o relatinho agora das 11 horas, mas à noite tem mais relatos. Tudo bem? Então muito obrigada a todos que assistiram. Um beijão para vocês e tenham um bom dia, que a gente se vê de novo logo mais à noite, ok? Beijos. Fui!